para o Ituano pelo Campeonato Paulista. E a Lara Mota conta as novidades do Palmeiras aí no treino, tivemos ocorrências. Fique à vontade, Lara Mota, bem-vinda aqui ao Expediente. Oi, João, bom expediente para você, para todo mundo que está ligado nos canais Fox Esportes. O treino foi rápido aqui hoje na academia de futebol, pelo menos a parte que a gente pôde acompanhar, né? Foi um jogo treino contra o Nacional. Claro que os titulares ficaram lá dentro, ainda estão, inclusive, fazendo trabalho regenerativo na moderna academia que tem aqui dentro do centro de treinamentos. Esse jogo treino contra o Nacional foi para aqueles que não foram relacionados ou que não jogaram a partida contra o Ituano e acabou 3-1 para o Palmeiras, 2 gols do Lucas Barrios e um do Johan, o Johan que não está nem inscrito no Campeonato Paulista, o Barrios que pode jogar o Paulistão, mas vai ter a sombra do Borja aí em outras competições como a Comebol Libertadores Bridgestone, por exemplo. Nesse time também estavam o Moisés, que está voltando já a treinar com bola, o Michel Bastos, e a torcida tem chiado bastante nas redes sociais pedindo que ele esteja no time titular, e também o Mina, que também já está praticamente 100%, aí já dá para voltar, logo deve aparecer nas listas aí do técnico Eduardo Batista. No finzinho aqui desse jogo treino teve uma confusão entre o zagueiro Antônio Carlos e alguns jogadores do Nacional, Thiago Martins por ali também, quem separou foi o goleiro Vinícius, mas nada muito grave. Curiosamente foi o Antônio Carlos que acabou não gostando de alguma coisa ali e se envolveu na confusão. Eu falo curiosamente porque um pouco antes o Mina, o outro zagueiro que estava em campo, levou um chapéu do jogador do Nacional, viu? Corajoso esse jogador do Nacional, acabou dando um chapéu no Mina, mas o jogo seguiu, tá tudo certo, amistoso é amistoso, ninguém quer perder, é lógico, por isso que rola às vezes esse tipo de confusão, mas o clima aqui no Palmeiras tá meio estranho nessa segunda-feira, apesar da vitória na primeira rodada, essa derrota de ontem levantou mesmo essa pulguinha e a torcida reclamou muito nas redes sociais, reclamou muito no estádio ontem no Novelli Júnior, né? Então o Dudu, capitão da equipe, veio hoje para a entrevista coletiva para conversar com a gente, para falar disso, para pedir calma, paciência e tranquilidade para os torcedores, porque afinal de contas o Eduardo Batista está só começando o trabalho dele. E ele falou também sobre a chegada do Borja. A gente vai ouvir agora um trecho dessa entrevista do Dudu. Só um teste, né? O treinador tá fazendo alguns testes, botou eu para jogar pela direita. Acho que a gente tem que se adaptar, né? Porque se tiver dentro do jogo, ele precisar pela direita, precisar pela esquerda, a gente tem que captar isso muito rápido para ajudar da melhor maneira possível, né? E eu acho que o torcedor viu atuando mais ano passado pelo lado esquerdo, viu que deu resultado, né? A gente saiu campeão desse jeito, mas acho que eles, como eu falei, eles têm que ter tranquilidade. O treinador tá chegando agora, tá fazendo alguns testes, algumas mudanças. Eu acho que durante o ano eles têm que acostumar um pouco com esse estilo do Eduardo, né? E a gente também tem que se adaptar a esse estilo dele pra gente fazer um bom trabalho. Preferia que continuasse como ganhou, né? Mas sabemos que é uma outra filosofia, outra comissão, eles chegam implantando a filosofia deles e cabe a gente, jogadores, se adaptar a isso mais rápido para poder ajudar eles e eles ajudar a gente também. Eu acho que quando o Cuca chegou a gente tinha sido campeão da Copa do Brasil, né? E a gente não estava muito bem na Libertadores, isso também ajudou um pouco a torcida a ter paciência com ele, né? E agora a gente vem de um título brasileiro, um time jogando muito bem, vários jogadores foi para a seleção do campeonato. Eu acho que a torcida se apega muito nisso, né? Muito nisso. Eu acho que eles têm que ter um pouco de paciência com o Eduardo. Eu acho que é um excelente treinador. Acho que não tá no Palmeiras à toa. Fez bons trabalhos onde passou. A gente espera que esse ano também ele possa fazer um bom trabalho aqui com a gente no Palmeiras. A diferença de trabalho do Cuca e do Eduardo ela é evidente. O Cuca tinha um time um pouco mais agressivo, o Eduardo ele prioriza muito mais a marcação. O Dudu falou um pouquinho aí da diferença de posicionamento. Ele já jogou na posição mais na lateral, né? Jogando pelas laterais que o Eduardo colocou ele na última partida. A questão é que se a gente olhar os números, João, o Cuca, eu me lembro de ter acompanhado a coletiva de imprensa dele aqui mesmo na academia de futebol, falando do começo ruim dele no Palmeiras, porque o Eduardo ele ganhou uma e perdeu outra. O Cuca ficou 5 partidas
partida sem ganhar quando ele chegou aqui. E o torcedor dessa vez está tendo um pouco menos de paciência, até talvez por aquilo que o PVC disse, pelo Cuca não ter ido para lugar nenhum, então ficar aquela sombra, aquela vontade que ele volte. Mas a gente sabe que ele se afastou por outros motivos e que não existe essa possibilidade dele voltar para o Palmeiras num primeiro momento. Então o Eduardo está começando o trabalho dele, é muito diferente mesmo, ele dá muita ênfase também à parte física. Ontem, depois do jogo, ele falou bastante sobre isso. É bom lembrar que o Eduardo, antes de ser treinador, de estudar para isso, ele foi preparador físico muitos anos, então ele está vendo uma evolução nesse quesito no Palmeiras e tanto é que a gente já está vendo aí jogadores que não tinham ainda começado a treinar com bola já fazendo esse jogo treino inteiro, tempo normal aqui de jogo e se saindo bem com uma boa evolução física mesmo. Eu falei do Borja antes, o Dudu disse que ainda não teve muito tempo de conversar com ele, mas claro, todo mundo aí está na expectativa, inclusive os jogadores, do quanto esse jogador pode contribuir para o Palmeiras na Conmebol Libertadores Bridgestone. E só para arrematar, João, hoje a gente teve uma notícia complicada por aqui também, mais uma lesão confirmada. Não bastasse o Tietê, que está fora por causa de um problema no ombro, agora o Fabiano, lateral, teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita e vai ficar 6 semanas fora. Então, mais um probleminha aí para o Eduardo Batista administrar nesse comecinho de campeonato de temporada aí do Palmeiras. João. Tá ok, Lara. Obrigado. Aí o noticiário quente, importante do Palmeiras. Antes da gente entrar no assunto Eduardo Batista, você tem algum detalhe aí sobre essa lesão do Fabiano? É o seguinte, começou a circular no meio da tarde a informação de que, pela lesão do Fabiano, poderia haver inscrição do Borja no Campeonato Paulista. O Borja não está inscrito no Campeonato Paulista. E só poderá ser inscrito no Campeonato Paulista depois do final da primeira fase. Eu conversei com a assessoria de imprensa da federação agora há pouco, que diz que, pelo regulamento, é possível haver inscrição. Ainda tinha ali uma réstia de dúvida, mas a informação primeira da federação é que, pelo regulamento, é possível inscrever, em caso de lesão, a substituição de um jogador machucado na primeira fase por um jogador que não estava inscrito. Consultei o Palmeiras não se manifestou até agora sobre isso. Não dá para cravar com toda certeza que vai acontecer, mas é uma possibilidade, pode acontecer. Uma chance de tirar o Fabiano da lista e inscrever o Borja, que pelo regulamento só estaria, pela inscrição anterior, só teria condição de jogar na fase quartas de final. Vamos aguardar então informações importantes do PVC. De repente o Borja pode ser inscrito antes no Campeonato Paulista. Vamos aguardar aí o que o Palmeiras vai dizer. Pessoal, e o Eduardo Batista, hein? O Dudu foi lá para a coletiva para falar dele, ajudou, atrapalhou. A galera tá querendo já o Cuca de volta e tá botando na grelha o Eduardo Batista. Mas um detalhe, são 2 jogos. É, exatamente isso é que assusta, né? Eu joguei 5 anos no Palmeiras, tenho uma relação maravilhosa com a torcida, mas é 8 ou 80. Ou eles gostam muito, ou eles não gostam. Eu acho que está acontecendo mais ou menos isso com o Eduardo Batista. Eu acho que é cedo, é exagerado a cobrança, mas não é exagerada a comparação, né? Porque todo mundo acreditava que o Palmeiras fosse manter ou melhorar o ritmo que teve no ano de 2016, quando ganhou até com uma certa folga o Campeonato Brasileiro. Quando você muda a comissão técnica, e eu não vou falar aqui como especialista ou como comentarista, vou falar até como ex-jogador, você muda também o sistema de trabalho. E aí me assusta quando você vê uma série de jogadores machucados no início de temporada. Há uma mudança radical na maneira que trabalha, sem querer aqui dizer se o preparador físico antigo era bom ou se o preparador físico atual é ruim, não é longe disso. Estou dizendo que quando há uma mudança de filosofia de trabalho, isso é possível que aconteça. E isso atrapalha. E a gente viu ali, pela sonora da Lara, que pelo menos 4 ou 5 titulares ainda estão em fase de recuperação para poder voltar à equipe do Palmeiras. Eu acho que quando tiver todos à sua disposição e a performance for ruim, acho que aí vale mais a cobrança. Porque essa que é a questão, né? É claro que a maior sombra do Eduardo Batista sempre vai ser o Cuca, enquanto ele estiver no mercado. Né? E por opção pessoal do próprio Cuca. Eu só acho que é muito cedo, acho que todo mundo pensa igual, é muito cedo para avaliar qualquer tipo de trabalho. E fazer comparações, já que o que está em questão é o Cuca,
comparando com o Cuca, então quer dizer que quando o Cuca assumiu o Palmeiras no ano passado e perdeu, não me lembro se 4 ou 5 consecutivos, 4 jogos seguidos. 4 partidas seguidas, 4 derrotas o seguidas. trabalho não prestava? Pois e é. depois deu no que deu, né? Deu no que deu. E, bom, enfim, o Edmundo falou agora há pouco aí, quando os jogadores retornarem, eu até